Olá, turma, tudo bom com vocês? Turma, hoje eu trouxe aqui um experimento de eletromecânica, onde nós vamos trabalhar o conceito de um transformador, certo? Transformador que é muito utilizado aí no sistema de distribuição de energia, sistema de transmissão, lá na geração de energia, em vários dispositivos eletrônicos, né? Fontes chaveadas, fontes lineares. Então, o conceito de um transformador é o que nós temos aqui. Então, esse circuito composto por essas barras metálicas, né, da cor verde aqui, né, essas barras elas fazem uma indução eletromagnética de uma tensão, né, que é aplicada desta bobina, que induz um fluxo magnético que passa nesse núcleo ferromagnético e passando por uma segunda bobina induz uma tensão de secundário, ok? Daí esse fluxo magnético ele fica girando neste núcleo ferromagnético, causando um fluxo que gera indução de secundário, e nessa bobina de secundário nós podemos observar a tensão por esse multímetro, tá? Então nós temos dois multímetros, esse primeiro multímetro que vai medir a tensão de primário dessa bobina aqui, e temos um segundo multímetro, vou ligar aqui para vocês. Esse segundo multímetro, ele vai medir a tensão da segunda bobina de secundário do transformador. Para alimentar o primário, eu vou utilizar essa fonte, é uma fonte de tensão alternada, que é variável. Então a gente pode perceber aqui, tem uma faixa de variação de 0 até 240 volts, tá? A gente vai trabalhar aqui até no máximo 20 volts, porque o sistema ele puxa muita corrente, né? Então essa fonte aí ela não vai ter uma alta capacidade de corrente, ela até tem uma capacidade interessante, mas a bobina de primário não vai suportar a corrente, né, que essa fonte é capaz de fornecer. Então nós vamos trabalhar com uma tensão baixa, apenas para verificar o efeito de indução eletromagnética, onde eu injeto uma corrente nessa bobina, via uma tensão alternada, e eu induzo sem nenhum tipo de conexão elétrica, tá? Estou até tirando o ferro aqui para vocês verem. No meio não tem nada, mas nós vamos ver que nessa segunda bobina vai surgir uma tensão induzida chamada de tensão de secundário. Ok? Então aqui eu vou ligar o sistema agora. Então eu liguei o sistema, ele está no mínimo. O mínimo aqui seria 0,9 volts do primário, e eu já tenho uma indução de 6 volts no secundário. Então, se eu aumentar a tensão aqui, ó, nós já temos um barulho de indução eletromagnética. O núcleo ele já começa a ter aqui uma certa força magnética, né? Eu tenho dificuldade aqui para puxar o núcleo, essa parte móvel do núcleo. E no secundário já tem uma indução de 26 volts, considerando que estou injetando apenas 3,6 volts de primário, ok? Posso aumentar um pouco mais a tensão. Aumenta-se aqui a força magnética do núcleo, tá? Então fica muito difícil de mexer com essa parte. A força eletromagnética está muito forte aqui, realmente muito forte. E no secundário eu estou induzindo uma tensão de 44 volts, ok? Então perceba, 6 volts de primário, 44 de secundário. Isso se dá por conta de uma relação de espiras dessa bobina. Deixa eu ver aqui se eu consigo pegar para vocês. Do primário nós temos 140 WDG, que é o número de espiras. No secundário desse transformador, nós temos aqui um número de espiras equivalente a 1200, ok? 1200 WDG. Então, se a gente fizer a relação de transformação desse transformador, vai ser ali de aproximadamente 7, 8 vezes, tá? Se a gente multiplicar ali 7 quebrado por 6, iremos chegar aproximadamente em 44 volts de tensão de secundário, tá? Então aqui um experimento apenas para vocês conseguirem observar o fenômeno da indução eletromagnética, onde através de uma fonte variável eu ajusto aqui um certo nível de tensão
que vai fazer com que a bobina drene uma corrente. Essa corrente gera um fluxo magnético no núcleo ferromagnético, induzindo na segunda bobina uma tensão de 44 volts, ok? Então essa é a experiência de hoje, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida eu peço para que vocês deixem aí nos comentários e nos vemos nos próximos vídeos. Até mais!